Hi folks, eu sou o advogado William de Siqueira. Olá, sou Mara Pessoni, estamos aqui no nosso programa Estados Unidos pela Porta da Frente, da Metrópole News TV. Uma vez mais, mostrando para todas as pessoas como entrar nos Estados Unidos legalmente. Vamos às notícias? Vamos às notícias. E a notícia que está bombando desde domingo, né? Foi o anúncio de Donald Trump avisando que está proibindo os voos partindo do Brasil para os Estados Unidos. Na realidade, não é os voos, são proibidos a entrada dos brasileiros nos Estados Unidos. Os voos continuam, diminuiu o número de voos, porque agora quase não vai ter ninguém voando. Então, o que está acontecendo no exato momento é o seguinte: Donald Trump fez o que o Brasil fez em fevereiro, correto, Mara? É importante a gente lembrar isso. As pessoas criaram uma polêmica. Nossa, Estados Unidos está proibido que brasileiro vai entrar lá por causa do Covid e não sei o quê. Cadê? Aí entra política no meio, Exato. né? O Trump não era amigo do Bolsonaro e agora está proibindo. Só que as pessoas estão esquecendo que em março, finalzinho de março, Bolsonaro, o governo brasileiro, proibiu a entrada de americanos aqui, prevendo já o que seria esse pico da pandemia nos Estados Unidos, tentando evitar que acontecesse a mesma coisa no Brasil. E essa norma, essa regra impedindo, ela ainda foi prorrogada por mais 2 vezes. Ou seja, são normas sanitárias. Isso aí não tem nada de político nisso aí, é coisa sanitária mesmo, são demandas necessárias. Estados Unidos já chegou a 1.600.000 infectados, com 100 mil mortes, porém já começou a estabilizar. Eles estão no que eles chamam de platô, né? A curva começa a ficar reta. E já o Brasil ainda está na ascendente, com muitos mortos, 23 mil hoje, se eu não me engano, né? E a estimativa de chegar logo aos 50 mil, estão avisando aí, o mundo inteiro falando que o Brasil vai ser o novo centro da pandemia, né? Então, vale ressaltar, quem pode entrar nos Estados Unidos hoje? Todo cidadão americano pode entrar nos Estados Unidos, todo portador de green card pode entrar nos Estados Unidos, todos os residentes legais podem entrar nos Estados Unidos, todos os estudantes com visto F, se a escola que ele estuda voltar às aulas, ele pode entrar. Só não pode entrar pessoas com visto de turismo, que não pode entrar mesmo, pessoas que a primeira viagem para os Estados Unidos não vão entrar agora. Basicamente não mudou muita coisa, porque os voos estavam vazios, ninguém estava indo. Trump simplesmente pôs no papel a realidade do presente momento. Exatamente. Tem uma gama de pessoas que podem entrar, ou quem vai passar pelos Estados Unidos para ir para o Canadá, por exemplo, porque tem muitos voos que a conexão é feita nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York. E aí a pessoa está indo para o Canadá e ela pode passar pelos Estados Unidos. Filhos de cidadãos americanos, ele está indo para os Estados Unidos para encontrar os pais. Ou o inverso, os pais também de cidadãos americanos, cidadãos, portadores de green card, etc. Então, é uma lista enorme de exceções dessa regra. Exatamente, há mais exceções do que regra. É verdade. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Infelizmente, o Brasil está passando por um momento de crise muito grande na saúde e precisa estabilizar aqui, né? Nós temos que chegar nesse ponto da curva onde ela vai ter que estabilizar, aí ganha mais credibilidade, mas isso não é nada político, não é nada vingança de Trump, porque o Brasil proibiu, são regras que os países estão tendo que usar para tentar conter tudo isso. Né? Exatamente. Nós vamos falar agora uma coisa que nós mencionamos na semana passada. Alguns sites, alguns blogueiros colocaram umas notícias que nos assustou como advogado de imigração. Foi anunciado o seguinte: apanhar de gringo lhe dá green card, fale conosco. E não foi um ou outro site somente, foram vários. Inclusive, desculpa te interromper, mas com imagens chocantes, né? Mulher com olho roxo, toda machucada, sangrando, e põe lá: apanhe de um gringo e ganhe um green card. Isso é sinceridade, apelar para o desespero. É um absurdo, né? Além de ser um incentivo à violência doméstica, por exemplo. Exatamente. Né? Existe esse tipo de visto
Existe. Sim, existe. Existe sim, com toda certeza. Então nós vamos discutir nesse exato momento sobre o visto de violência doméstica e o visto para aqueles que sofrem algum tipo de violência em qualquer lugar do país. Vamos falar de qualquer tipo primeiro, né? O que seria esse visto, que é o visto U, o visto para violência dentro dos Estados Unidos? Se você sofreu um assalto, por exemplo, e levou um tiro, né? Mesmo que seja de raspão. Se alguém alcoolizado bateu no seu carro e você machucou muito, se feriu muito. Se você fez um procedimento cirúrgico e teve um erro médico. Então, algumas situações dessas podem levar, desde que comprovadas, podem levar ao Green Card. Vale ressaltar que pode levar ao Green Card se você não provocou essa violência. Exatamente. Porque se você provocou essa violência, você, além de não ter o documento, ainda vai ficar preso. Então, é chamado visto U. Vamos dar um exemplo. Quando você é assaltado, por que você recebe o Green Card? Porque você vai ficar dentro do país, você vai colaborar com a polícia e você vai até o julgamento daquela pessoa. Então, a residência legal é lhe dada para que você permaneça dentro do país e ajude as autoridades a combater a criminalidade. Agora, algumas vezes no nosso escritório nós recebemos pessoas dizendo o seguinte: olha, eu vi um acidente, tirei foto, isso me dá Green Card? Não, isso não me dá Green Card, certo, Mara? Não dá. O que pode dar Green Card é se você presenciar um crime. Né, você for testemunha de um crime e depois, a partir daquela situação, você sofrer algum tipo de ameaça, alguma coisa assim, aí também dá Green Card, é possível. Mas lembre-se, tudo isso tem que ser muito bem documentado, muito bem comprovado, tem que ter provas bem substanciais, porque também não é só assim, eu vi um assalto ali e eu quero meu Green Card. Não é bem assim, não. Nós tivemos no escritório uma pessoa que enviou para nós umas 30 fotos de um acidente de carro. E ele queria Green Card por causa disso. Infelizmente, isso aí não te dá Green Card. Acidente, o próprio nome diz, é acidente. Acidente de carro. Isso não é uma violência, por mais que pode ter tido morte, qualquer coisa nesse sentido, mas não é tido como violência. Ao contrário de presenciar um crime, ao contrário de ser vítima de um assalto, ao contrário do que nós vamos falar também da violência doméstica, né? Exatamente. Tanto a violência física quanto a psicológica. Vamos falar sobre a violência doméstica, que foi esse anúncio nas redes sociais, que apanhar de gringo lhe dá Green Card. Olha, é normal hoje nesse mundo a violência entre casal. E infelizmente, né? Normal, mas não é correto. Exatamente. E às vezes a parte mais fraca normalmente é a mulher. Então a mulher sofre essa pressão psicológica ou leva um tapa do marido, coisa nesse sentido. Ela pode então, se não estiver legal dentro dos Estados Unidos, contactar um police officer, um policial e dizer: apanhei. Ou seja, ele vai fazer uma investigação, porque nós temos visto casos de mulheres que provocam, mulheres que chamam a polícia dizendo que a pessoa bateu nela, e na realidade não é. Isso faz a coisa reverter ao contrário. Ao contrário. Então, tem que ser algo que realmente esteja acontecendo. Eu volto a falar, esse tipo de visto para violência, seja qual for, tem que ser muito bem comprovado. Tem que ter muita prova disso. Por exemplo, a mulher está apanhando do marido. E esse marido tem que ser um cidadão americano. Ele tem que ser pelo menos um portador de Green Card, um residente permanente. Porque se ele for um ilegal tanto quanto ela, nada feito. Ele vai preso, a mulher vai ficar sem o marido e provavelmente ainda vão mandá-la embora depois. Exatamente. Né? Mas assim, sofreu uma violência em casa, apanhou do marido. Ou o inverso, nós já tivemos um caso lá que foi o inverso, né? A esposa que fazia violência com o marido. E tem os vizinhos que escutavam as brigas, tem os police reporters que foram feitos no decorrer de algumas outras situações, então junta tudo aquilo ali, entra com um processo, um pedido
de visto, que é o VAWA. Exatamente. Então, o interessante é que nesse tipo de visto entra também um visto, uma parte interessante, uma exceção, se você trabalha para uma companhia americana e todos ali são americanos, mas quem oferiu a violência em você, seria isso mais ou menos, o português? Quem provocou, né? Quem provocou. Se for um cidadão, mesmo sendo um cidadão não americano, mas estiver dentro de uma entidade do governo americano, aí também vale esse visto. Engraçado que é uma exceção que vale para a violência doméstica. Eu recomendo o seguinte, não provoque. Porque se você provocar, você vai ter que provar. E aí, não conseguindo provar, a tendência é não conseguir o visto e ainda ser processado por fraude e ainda ser mandado embora para casa, porque fraude, né, elimina qualquer possibilidade. Exatamente. Então, não provoque, porque os oficiais, os policiais, eles são acostumados a esse tipo de coisa. E eles vão separar o casal e realmente ver se há algum tipo de evidência da violência. Se não há, eles vão revistar a casa e se for mentira, vai sair pior para quem mentiu. E nós íamos dar uma notícia boa, hoje ainda não demos. Foi? Que é a grande reabertura do mercado norte-americano. Exatamente. Olha, nós colocamos isso aí na nossa newsletter na semana passada. Nós somos felizes, né? Os Estados Unidos estão se preparando para reabrir. Reabrir por quê? Porque está tudo fechado por conta da pandemia. Então, eles estão estimando que agora em junho, até lá para a segunda quinzena de junho, dá essa estabilizada na pandemia e vai voltar a abrir. E o governo está injetando dinheiro demais para voltar com força total. O governo não quer cometer os mesmos erros lá de 2008, da crise de 2008, quando demorou a injetar dinheiro no mercado em geral, ficou injetando em algumas empresas para elas não quebrarem, alguns bancos, né, algumas financeiras, e esqueceu do mercado em si. Então, o governo agora está botando dinheiro nos bancos para emprestar juros zero quase para as pequenas, para as grandes empresas, para o industrial, para o comerciante. E a tendência é que Estados Unidos volte com força total, até porque quer brigar de igual para igual com a China a partir de agora, né? Exatamente. A economia americana está pronta para a sua grande reinauguração, grande abertura. Começaram devagar, as praias na Flórida foram abertas na semana passada, os comércios já estão sendo autorizados a voltarem a trabalhar. E nós esperamos que realmente, quando voltar, com esses 10 trilhões de dólares que vão ser injetados na economia daqui até julho, os empregos vão aumentar bastante. Você pode aproveitar isso pensando em migrar para os Estados Unidos. Pode levar a sua empresa, pode entrar com um processo de um tipo de visto de trabalho para profissionais. É uma oportunidade. As pessoas estão com medo de ir para os Estados Unidos agora por conta da pandemia e é exatamente o contrário. É o momento de ir para os Estados Unidos. Aproveitar, porque lá nos Estados Unidos aquele lema funciona, é na crise que se cresce. Lá realmente se cresce na crise, né? Então aproveite o momento, fale conosco, vamos ver qual a melhor oportunidade que você tem, qual o visto correto que você pode usar para entrar dentro dos Estados Unidos pela porta da frente. É isso aí. Semana que vem falaremos de quê? Semana que vem nós queremos falar para vocês sobre o Employment Authorization, a autorização de trabalho. Quem já conseguiu, às vezes sendo brasileiro, ele esquece que o tempo passa. Quando é que se renova isso? Quando é que vai atrás da renovação? Muitas pessoas perdem a sua autorização por dormir no ponto de ônibus. Perde tempo, né? Porque a renovação é demorada, então não pode brincar com isso. Então a gente fala sobre isso e com notícias semana que vem.